Yo, Geek! Surissima! Muitos não entenderam no domingo, na versão oficial, quando eu disse que Mu-Sama poderia ser o primeiro deus do sol do universo de One Piece, principalmente ligado e originando ali a lenda de Nika, o deus do sol. Houve-se uma grande discussão nos comentários, gente debatendo, isso é muito bom, é muito importante, mas aqui nesse vídeo eu vou frisar, na verdade eu vou refrisar, eu vou revisar esses pontos, porque eu já trouxe alguns conteúdos em vídeos específicos aqui do canal. Então quando eu trago algum tema, é que provavelmente eu já falei desse conteúdo em algum vídeo. Mas a questão que fica é, como isso é possível? Como pode que Mu ali seja Nika? Como que a gente pode observar que Mu tenha uma ligação com o antigo deus do sol? Ou melhor dizendo, como é possível ter dois Nikas? Nós vamos conversar mais sobre essa visão depois da vinheta. Na saga de Wano nós fomos apresentado a Nika, o guerreiro da libertação, o deus do sol, aquele que luta trazendo liberdade por onde passa. Por onde ele é segmentado, ele acaba quebrando as correntes da opressão e trazendo liberdade através da sua forma de lutar. Seja ali de gestos engraçados ou até mesmo de espantos, Nika está sempre carregado através da diversão e da libertação. A opressão precisa correr dele quando Nika chega no combate, chega em cena. Então, lá em Elbaf, nós aprendemos um pouco mais sobre essa figura e até mesmo essa característica ligada ao Deus do Sol. Vimos então no quadro, no mural ali de Harley, que no primeiro mundo é dito que os escravos oraram por libertação e o Deus do Sol apareceu para eles. Ou de forma mais resumida, os escravos oraram e o Deus do Sol apareceu para eles. Normalmente a gente está observando aqui que uma conexão tem uma coisa a ver com a outra, né? Porque se escravos oram por libertação, oram pelo Deus do Sol, o Deus do Sol aparece e esse Deus acaba trazendo então a libertação para o mundo de One Piece. E através desse sentido, desse ponto que nós observamos no primeiro mundo, os escravos foram libertados, tiveram ali as suas questões respondidas, tiveram realmente as suas libertações? Nós ainda não sabemos. Mas o que realmente carrega para nós é que muitos desses fatos apontam para Mu-Sama. O que podemos levar em consideração é que Mu-Sama seja mesmo o primeiro deus do sol, corrompido, estando dentro da caverna. Vocês vão entender daqui a pouco um pouco sobre essa questão e por que Mu-Sama seria então o primeiro Nika. Meus amigos, para vocês entenderem bem os conteúdos do canal do Geek Brasil, seja através da versão prévia, na versão oficial, das análises, teorias, é importante vocês acompanharem todos os vídeos. Por mais que a gente vai frisar aqui ou lá uns conteúdos interessantes como esse, como a gente está observando e Mu está em alta, a gente vai trazer de novo esse ponto aqui no canal. E é claro que é importante para que mais pessoas cheguem até esse conteúdo, até esse vídeo, você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos conteúdos por aí. Você também pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar, ou até mesmo ajudar com aquele pix maroto que vai aparecer aí durante o vídeo. É só ler o QR Code que você pode continuar fortalecendo ainda mais os conteúdos do Geek Brasil. Então a gente sempre tá teorizando, trazendo tudo, cobrindo tudo que tem de One Piece aí na plataforma e vocês podem nos ajudar, seja através de um like, seja através com contribuições mais específicas. Como já foi dito aqui nesse vídeo, no primeiro mundo os escravos oraram para o Deus do Sol e ele apareceu. É importante ter esse frisar. Por quê? Porque em muitas traduções nós tivemos uma perda de um detalhe que é extremamente crucial. Inclusive eu fui até ver a tradução em inglês e esse detalhe está faltando na versão oficial que sai na Manga Plus. É um detalhe bem importante. E qual detalhe que é esse? A gente pode observar que no mural, quando é falado sobre o Deus do Sol no primeiro mundo, a citação ao Deus do Sol que a gente observa lá aparece com aspas.
tem aspas lá. Então, para mim, isso é um claro sinal de duas coisas. Ele é o primeiro deus do sol, mas ele não carrega a verdadeira essência do deus do sol. O guerreiro da libertação, aquele que luta por diversão. Ele não carrega essa sistematização. Então dá para encaixar Imu nessa figura aqui, porque como nós observamos, Imu acabou meio que se corrompendo. Por mais que tenha lutado pela liberdade ali dos humanos, tenha alcançado essa liberdade, nós conseguimos ver que, pelas aspas, a gente tem essa ênfase do primeiro deus do sol e que ele não carregue a essência que nós conhecemos nos dias de hoje. Então, no segundo e no terceiro mundo, nós já observamos que a aspa não aparece, né? Que o deus do sol, ele é nomeado sem aspas, marcando que o verdadeiro, que a verdadeira essência do deus do sol surgiu no segundo mundo, tanto ali para o segundo mundo quanto também para o terceiro mundo, sendo a referência do Joy Boy para o segundo mundo e para Luffy no terceiro mundo. Então teríamos Imu como deus do sol no primeiro mundo, Joy Boy como deus do sol no segundo mundo e agora Luffy como deus do sol no terceiro mundo. Então existe mesmo uma separação entre as duas figuras ligadas ao deus do sol. Existem duas visões sobre Nika. Fica muito evidente através aqui do destrinchar que a gente consegue ver no mural que existem duas definições, ou pode existir duas definições ali sobre essa existência ligada a essa dualidade em relação a Nika. Isso fica ainda mais evidente quando nós chegamos em Elbaf. Ripley acaba nos dizendo que existem sinais de que os gigantes nunca se aliaram a alguém em uma guerra, que os gigantes sempre ficaram na dele, e isso é extremamente importante para observar que os gigantes, eles meio que se isolaram do mundo. Por mais que alguns gigantes saíam daqui para lá e tacavam terror, automaticamente a cultura de Elbaf era de se isolar, atacar outras regiões, voltar e continuar se isolando. Assim, também aprendemos que os gigantes, eles disputam sobre qual é a verdadeira face de Nika, se é aquele que liberta ou se é aquele que julga / destrói os seus oponentes, ou destrói ali as ilhas e os lugares. E gera toda uma confusão, uma grande discussão sobre qual que é a verdadeira face de Nika através dos crentes de Elbaf. Esses dois pontos são importantes porque pode ser uma evidência que, assim como um ano que está fechada desde o século perdido, que é ali o fim do segundo mundo, Elbaf esteja isolada também desde o fim do primeiro mundo, quando o Deus do Sol apareceu. Os gigantes não estejam realmente envolvidos naquilo que aconteceu durante a Segunda Guerra. Talvez ali alguns gigantes ancestrais, como Galeilá, se envolveram no século perdido, mas Elbaf não. Elbaf ficou inerente ali à situação do século perdido. E isso tudo acaba meio que mostrando para nós que se os gigantes estão isolados, isso pode ser uma grande consequência pela simples situação de que eles escravizaram os humanos no passado. Isso poderia explicar ali a raiva de Imu com Harold, ou até mesmo a raiva de Imu pelos gigantes. Não no contexto de todos os gigantes ao ponto de querer acabar com essa raça, é um ódio diferente ali em relação àquilo que Imu tem com os bucaneiros e também com os Dave, mas é uma característica de que Imu quer usar as forças dos gigantes para lidar ali contra as forças que vêm contra ele em relação aos humanos. E por que que Imu não odeia os gigantes se eles os escravizaram? Escravizaram os humanos e escravizaram os Teriubitos, possivelmente. Porque os gigantes talvez lutaram ali ao lado de Imu durante o primeiro mundo. Mesmo que alguns gigantes tivessem se aliado a Imu no passado para quebrar o governo do rei tirano do primeiro mundo que escravizaram outros humanos, eles decidiram se isolar para pagar pelos seus pecados, para definitivamente não ter mais nenhuma conexão com os seus pecados em relação a essa perspectiva. Assim como existem humanos escravizados hoje no mundo de One Piece, no passado esses gigantes podem ter sido escravizados também. Isso justificaria até mesmo a criação do mundo celestial, um lugar que até agora nós não vimos em Elbaf. E esses gigantes que ajudaram, lutaram contra Imu,
estão ligados diretamente a este lugar, vivendo realmente no melhor lugar ali em Elbaf. Eles não têm conexão direito ali com o submundo, ou tá mesmo ali com o mundo do sol, né? Mas ao mesmo tempo, esses gigantes vivem em paz, e provavelmente Mu vai fazer o seu exército não com esses gigantes que ajudaram ele na grande guerra do primeiro mundo, mas sim com esses gigantes que são os ancestrais, envolvendo aqueles que os escravizaram. Então é por isso que Mu diz ao Harold que só ele não basta. E Mu diz: tal fardo não é um peso que uma só pessoa possa suportar. A gente tem essa questão de que essa fala de Mu pode ser pelos 1000 anos que os gigantes criaram ali o terror envolvendo ao mundo humano. Mas por que Mu se importaria com aquilo que os gigantes fazem no mundo dos humanos? Não tem por que Mu se importar com isso. Isso é uma duplicidade, existe um duplo sentido nessa frase de Mu. Enquanto Harold está entendendo que o peso do que Elbaf fez para os humanos é o que vai fazer todos os gigantes ali do mundo do sol se prostrarem aos poderes de Mu e se tornarem o seu novo exército, por outro lado, aquilo que Mu quer falar é que aquilo que os gigantes fizeram para os humanos que se transformaram nos Tenryubitos, inclusive ele que se tornou nessa figura divina, é insuportável. Ele não pode, o Harold não pode suportar toda essa dor de escravidão que os humanos sofreram no primeiro mundo através ali dessa figura dos Tenryubitos. Então, enquanto o Harold está entendendo uma perspectiva, e Mu, que está vivendo de forma eterna desde o primeiro mundo, desde há muito tempo, ele tem colocado e alimentado essa raiva durante todo esse tempo. E a gente consegue visualizar que enquanto Mu fala de uma coisa, o Harold pode estar interpretando de outro sentido. E essa fala, para mim, reforça ainda mais a ideia de que Mu, sim, seja o primeiro deus do sol. Então, com esse isolamento, os gigantes passaram a ter duas visões sobre Nika. Aquele que vem para libertar, que é aquele que vem para julgar / destruir, na forma como a gente observa dessa dualidade acontecendo em Little Garden, através do duelo envolvendo Aldori e também o Brook. Essa dualidade, o Oda já vem preparando isso desde Little Garden, desde os primeiros arcos envolvendo a trama de One Piece. E aí vem a grande questão: mas da onde veio essa visão sobre a questão da libertação e também sobre destruição? Nika pode ser o deus da libertação, mas também é o deus da destruição. A gente observa até mesmo a Madame Charlie meio que comentando sobre essa questão, envolvendo ali a como o Luffy pode ser aquele que vai libertar, mas aquele que vai destruir. E se essa visão ali da Madame Charlie não seja algo misturado com as relações envolvendo ao primeiro mundo? Lembrando que a Ilha dos Tritões é o primeiro lugar que nós observamos Joy Boy. E Joy Boy também é uma figura ali envolvendo a Nika. Na verdade, Joy Boy é a principal figura ligada a Nika e foi ele que contorceu alguns pontos relacionados a essa figura. Isso porque se Mu não é mais o deus do sol, o deus guerreiro da libertação, e o mundo caiu nessa opressão, na verdade, a gente tem uma opressão vinda no primeiro mundo, depois uma opressão através de Mu no segundo mundo, e depois uma opressão ainda maior realizada ali pelas 20 nações, juntamente com o governo mundial e Mu-sama, é claro que Mu não seria mais esse deus da libertação. Isso quer dizer que a escravidão não havia acabado, e que ainda existiam pessoas que estavam sendo oprimidas. Apenas aqueles que eram os escravizados acabaram se tornando ali os escravocratas. Isso fez com que mais e mais opressão fosse gerada no mundo de One Piece. Ou seja, desta forma os escravos desejaram que o deus da libertação voltasse novamente, para que aquela lenda que veio do primeiro mundo para o segundo mundo pudesse surgir. Só que Mu não seria mais essa figura para os escravizados dos dias de hoje, ou dos dias ali do segundo mundo. Então, o que surgiu? Foi aí que surgiu a fruta de Nika. Foi nesse momento que a fruta de Nika foi gerada. Através da essência da libertação de Mu no primeiro mundo, a Gomu Gomu no Mi
surgiu pelo desejo das pessoas por serem livres e foi comida por quem? Por Joy Boy. O que o Vegapunk fala sobre sua teoria no capítulo 1069? Ele fala que a origem das Akuma no Mi estão ligadas ali com os desejos das pessoas, daquilo que as pessoas mais desejam. Então, se muitas pessoas desejaram a liberdade que Nika trouxe no primeiro mundo para o segundo mundo, isso quer dizer que uma fruta poderia nascer através desse desejo. E quem comeu essa fruta? Joy Boy. E é aí que tudo que nós conhecemos sobre Nika começa a se misturar. Joy Boy então difunde a fruta de Nika durante todo o século perdido, e é através dele que nós conhecemos que Nika é este guerreiro que luta através da liberdade e que acaba libertando os oprimidos e fazendo com que todos eles sorriem durante os seus duelos, durante os seus combates. Com essa difusão, as visões do primeiro Nika e do segundo Nika se misturam, gerando então a base questionadora sobre qual é a verdadeira face do Deus do Sol. Ele é um libertador ou ele é um destruidor? Ele é o destruidor ali em relação ao primeiro mundo? Ele é o libertador ali que veio para libertar os escravos do segundo mundo? Será que apenas as cadeiras ali dos opressores giraram? Aqueles que eram oprimidos se tornaram os opressores e aqueles que eram opressores se tornaram os oprimidos? É uma grande questão que o Oda vem levantando através desse primeiro mundo e desse segundo mundo também. E a gente consegue observar que é extremamente poético pensar que Mu seja assim o primeiro Deus do Sol, fazendo essa ligação de forma muito clara que a liberdade distorcida pode se tornar em opressão. E sabe qual que é o mais maravilhoso em cima disso? Nós podemos observar que a principal característica de Mu-sama é a escuridão. Ela tem apenas, ou ele tem apenas uma silhueta, né? Ele tem ali apenas uma silhueta em volta de pura trevas, né? De puras trevas. E a gente consegue ver toda essa trevas acontecendo de uma forma muito emblemática desde sua apresentação. E tudo isso acaba ganhando ainda mais camadas quando nós nos lembramos que a deusa do sol da mitologia japonesa tem um conto relacionado a isso, sobre a escuridão. Quando ela própria, Amaterasu, fez o mundo todo mergulhar em escuridão quando se escondeu dentro de uma caverna. E os deuses tiraram ela deste lugar com uma dança engraçada. Olha só que coincidência. O deus do sol dança de forma engraçada. A deusa do sol tem a capacidade de se esconder e tornar o mundo em trevas dentro de uma caverna. E dessa forma ela é alcançada através de uma dança engraçada de um outro deus, de uma outra deusa. É uma questão muito importante de se observar. Eu acho que o Oda não colocou isso de forma à toa. E se você ainda não está convencido sobre essa dualidade de Nika, a gente pode observar o ponto em que o Rushu apresenta o personagem para nós. Como é que Nika é apresentado nesse quadro, carregando para nós uma espada e também uma lança com uma noz ali, uma espécie de noz na sua ponta. Mas como que Nika é apresentado para nós em Elbaf, com uma espada e um escudo na mão? São dois Nikas distintos. E o segundo que surge em Elbaf surge exatamente com as mesmas armas que representam Amaterasu. A espada Ami no Murakumo no Tsurugi e também o escudo barra espelho Yata no Kagami. Por que escudo barra espelho? Porque antigamente os espelhos eram feitos de bronze. Então, quando envelheciam, tornavam-se em escudos, tornavam-se em figuras que poderiam ser usadas para proteger. Um escudo de bronze, um espelho de bronze era praticamente a mesma formação. Claro que teria ali um certo tipo de forjar diferente, mas o escudo de bronze é visto ali como um espelho, assim como um espelho pode ser visto como um escudo de bronze. E no escudo de Amaterasu dá para ver claramente as pétalas barra esferas, que fazem referência às 8 esferas do símbolo de Nika. Lembram das 8 esferas que tem lá na cruz de Nika, no símbolo de Alabasta, lá em Skypiea, em todos os lugares espalhados no mundo de One Piece? Então,
isso representa claramente a ligação com o escudo de Amaterasu. Como nós vimos, então, Amaterasu é libertada da sua escuridão através da dança engraçada da deusa Uzumi. E como é que Nika conquista os corações das pessoas? Fazendo elas rirem durante ali a sua performance extremamente engraçada em suas batalhas. É um ponto bem singular, mas ao mesmo tempo isso faz uma referência completa com um dos mitos mais importantes da cultura japonesa. Então, nessa teoria, é bom não confundir. O deus Nika é um ser, e este ser é Imu. Agora, a fé nos contos sobre o primeiro Nika e como ele libertou os escravos do primeiro mundo, isso gerou a Gomu Gomu no Mi, que dá os poderes de borracha, que dá a característica ali dos poderes de borracha, fazendo com que as duas lendas se fundissem, tanto Imu no primeiro mundo quanto Joy Boy no segundo mundo, e assim gerando essa duplicidade, essa dualidade envolvendo a essas criaturas. E aqui também no canal nós já trouxemos no nosso conteúdo aqui, por isso que eu falo para vocês sobre a importância de acompanhar todos os vídeos do canal do Geek Brasil. Nós já falamos que a fé, o desejo da humanidade pelo primeiro Nika não só gerou a Gomu Gomu no Mi, quanto também a Yami Yami no Mi, porque esse questionamento, esse ponto de governar leva a Yami Yami no Mi. Essa questão de destruir leva diretamente a Yami Yami no Mi. Então, Imu veio para libertar, veio para destruir. A libertação gerou a Gomu Gomu no Mi. A destruição veio para gerar a Yami Yami no Mi. De forma épica, Eiichiro Oda tem criado uma das maiores dualidades do mundo dos mangás recentemente. E eu acredito muito, mas muito nessa teoria. Existem alguns pontos que precisam se confirmar, existem muitos pontos que ainda precisam realmente ser destrinchados, mas fazendo referência completa a um dos principais contos mitológicos da cultura do mundo japonês, caramba, faz um total sentido pensar dessa forma.